Soft skills se tornaram unanimidade entre todos os recrutadores. Isso é o que mais se fala em entrevistas de trabalho, é o que mais tem na descrição de vagas de emprego. Mas por que isso ficou tão importante, inclusive, para quem vai trabalhar na área técnica, como técnicos, engenheiros, gestores de manutenção, operação e até mesmo para quem quer trabalhar na área de planejamento e controle de manutenção? Então fica comigo até o final do vídeo de hoje que eu vou desvendar para vocês o que são esses soft skills e quais deles você precisa ter se você quiser se tornar um PCM de sucesso e alavancar a sua carreira na área de gestão da manutenção. E tem muita coisa aqui que a gente vai falar para você em primeira mão, que é o que a gente vê no mercado de trabalho. Então, bora comigo! Eu sou o engenheiro David Souza, sou professor e consultor aqui na Modular Cursos e a gente sempre traz conteúdos aí falando sobre essa área industrial, manutenção, produção e esses afins. E agora nós vamos falar de uns assuntos aí muito interessantes que está tomando cada vez mais força no mercado de trabalho. E tudo aqui que nós vamos falar com vocês hoje está baseado principalmente nas vagas em aberto nas empresas e também nas conversas que a gente tem com os RHs das empresas ao longo desses últimos anos, tanto quando a gente está fazendo aí consultorias, quando a gente está fazendo treinamento interno nessas empresas. A gente escuta muito o RH falar sobre soft skills. Mas afinal, pessoal, o que são esses soft skills? Soft skill é um termo em inglês para falar sobre as habilidades comportamentais, aquelas que dependem da interação humana. E geralmente elas são competências comportamentais, subjetivas, difíceis de a gente analisar ou de medir. Como você deve saber, skill em inglês significa habilidade e soft significa macio, leve, malemolente. Então a gente pode dizer aí que o soft skill seria aquelas habilidades que você tem de jogo de cintura, de saber se comportar. E claro que também existem os hard skills. Nesse caso aqui, hard são realmente de duro, de difícil, que são aquelas habilidades em que são mais metódicas, mais rígidas, mais técnicas, que geralmente a gente vai aprender ou desenvolver a partir de estudo, a partir de análise e de vivência de processos. Assim, nós podemos dizer então que existem os hard skills, que são aquelas habilidades mais técnicas. Para exemplificar, vamos lá, hard skills são aquelas como análise de falha, aplicar uma ferramenta como 5W2H, aquelas que a gente aprende durante uma graduação, idiomas, por exemplo, ferramentas como FIMEA, metodologias como RCM, tudo isso são hard skills, ou seja, são aquelas habilidades mais técnicas que nós temos para usar metodologias e ferramentas. Já no lado dos soft skills, nós vamos ter mais a parte comportamental, como por exemplo, carisma, comunicação, toda a parte de relacionamento humano, pontualidade, proatividade, liderança. Tudo isso, pessoal, são habilidades que a gente mesmo estudando e lendo sobre elas, é difícil, realmente difícil de a gente conseguir ter essas habilidades, esses soft skills. E sendo assim tão difícil, por que é tão importante esses soft skills? Bem, nós vivemos numa mudança do mercado de trabalho do cenário atual. Como vocês percebem, nós vivemos na era da tecnologia da informação. Então a informação está cada vez mais presente, é cada vez mais fácil conseguirmos nos comunicar com as pessoas, estamos cada vez mais interagindo uns com os outros. E cada vez mais algumas atividades operacionais repetitivas, elas estão ficando cada vez mais raras. E outras atividades como planejamento, programação, reuniões, liderança, tomada de decisão, análise de dados, analisar também a eficiência das pessoas, entender como está a produtividade, manter um ambiente coeso, isso se torna cada vez mais presente em detrimento de toda essa parte que a gente estava falando ali dos hard skills. Então realmente está havendo uma pequena mudança neste momento, que no futuro será realmente uma grande mudança, onde esses skills, essas habilidades comportamentais vão acabar sendo cada vez mais importantes. E por que isso é importante para o PCM? O PCM ele vai ter interação com muitos setores da empresa. Ele vai programar e agendar atividades para os técnicos, ele vai ter que fazer reuniões com supervisores, vai ter que fazer alinhamentos com o time de operação e de produção, vai ter que demandar coisas para compra, estoque, fazer acompanhamento de fornecedores, enviar materiais para fora, às vezes fazer compras
são muitas atividades que vão exigir realmente um grande jogo de cintura do PCM. Por exemplo, pessoal, para vocês verem o quanto isso é importante, a rede social profissional mais utilizada do mundo, que é o LinkedIn, ela listou as habilidades mais procuradas, mais pesquisadas. E olha que interessante quais foram as 5 mais pesquisadas: criatividade, persuasão, colaboratividade, comunicação e inteligência emocional. E será que você precisa ter todas essas? Se você trabalha na manutenção, se você quer se tornar um PCM, se você é técnico, se você é gestor de manutenção, quais são os soft skills que você precisa ter? Então, com base nas vagas de emprego que nós temos e que nós analisamos também junto com os RHs, nós vamos listar aqui para vocês 5 soft skills que a gente considerou e que a gente ranqueou como os mais importantes. Primeiro, comunicação persuasiva. Por que o PCM ele precisa ser persuasivo? Principalmente porque o PCM ele vai delegar atividades, principalmente quando a gente está falando de cronogramas, de planejamento de manutenção sistêmica ou periódica, uma parada de manutenção preventiva. O PCM ele precisa ser persuasivo para com que, primeiro, todos os técnicos executem as atividades que são necessárias. Segundo, para poder negociar paradas de manutenção, por exemplo, com o time de operação. Quais são os argumentos? Como que você consegue persuadir um time operacional de conseguir parar uma máquina ou um equipamento? Isso se torna fundamental, sendo que geralmente nós sabemos que a realidade é que a produção nunca quer parar para fazer uma manutenção, ela sempre quer adiar, procrastinar, postergar uma parada de equipamento, porque ela sabe que ela vai estar perdendo ali potencial produtivo e tempo para alocar produtividade. Isso pode atrapalhar talvez o cronograma da produção, como a gente vê que acontece muito, mas principalmente porque essas pessoas não entendem a real necessidade de uma parada de manutenção. E por que elas não entendem? Porque o time de manutenção não consegue ser suficientemente persuasivo. 2. Liderança colaborativa. Isso é muito interessante, pessoal. Existem vários tipos de liderança, mas para o PCM é fundamental uma liderança colaborativa. Por quê? Dentro do setor de manutenção precisa existir um grande senso de colaboração, quase que um cooperativismo entre todos que exercem as suas funções ali dentro. Afinal, o PCM ele vai programar atividades de manutenção para elétrica, mecânica, automação. Muitas vezes são vários técnicos, vão ter vários técnicos executando várias atividades ao mesmo tempo, uns em corretiva, outros em preditiva, outros em parada preventiva, outros fazendo análise de dados, outro time fazendo análise de falha. Como que você consegue então gerenciar e liderar pessoas tão diferentes, tão distintas, com atividades tão diferentes e tão distintas? A gente só consegue fazer isso se formos líderes colaborativos. Se nós conseguimos instaurar nas pessoas a ideia de que colaborando, todos nós vamos conseguir um resultado ainda melhor. E o PCM ele precisa dessa cultura colaborativa, porque ele precisa com que o técnico, as pessoas que vão executar as atividades, colaborem, principalmente com relação à execução correta das ordens de serviço, principalmente em relação ao agendamento realizado, feedback ou apontamento das atividades que foram realizadas nessas ordens de serviço e também que o técnico entenda a priorização feita pelo PCM e também quando tem algumas paradas, algumas necessidades às vezes de ficar um pouco mais do trabalho, fazer uma hora extra, ir num contraturno ou então em momentos ali onde tem menor produtividade. Isso, pessoal, a gente só vai conseguir se nós tivermos, então, uma liderança colaborativa. Terceiro, adaptabilidade e resolução de problemas. A gente sabe que no dia a dia da manutenção, basicamente, o nosso dia é feito de imprevistos. Acontece de tudo. Falta de material, uma manutenção programada que não funciona, um técnico que não aparece, alguém que fica doente, alguém que se machuca, uma mudança repentina nos planos de operação, uma manutenção emergencial que para a planta industrial. E aí, será que o PCM, será que você está preparado o suficiente para ser adaptável e pensar em como resolver essa situação, gerando a partir disso novas oportunidades para você mesmo e para o seu time de manutenção? Ou você fica reclamando e resmungando que o seu planejamento nunca dá certo, que por mais que você planeje o máximo possível, às vezes as coisas fogem
do previsto, isso acaba impactando tudo, ou você começa a colocar a culpa em todo mundo porque está faltando uma peça no estoque. O quanto você consegue ser flexível e se adaptar às mudanças constantes que estão acontecendo. Será que você está se adaptando em relação às novas tecnologias que estão entrando no setor de manutenção? Será que você está se adaptando em relação às novas técnicas e metodologias que estão rumando aí para maior disponibilidade e confiabilidade? Então, claro, você precisa ser adaptável, ter uma alta adaptabilidade, mas acima de tudo, essa adaptabilidade ela precisa ser focada na resolução de problemas para, claro, trazer resultado. 4. Inteligência emocional. O que é uma inteligência emocional? Quando acontece alguma coisa, às vezes, que a gente não espera ou não é previsto, isso pode abalar nossa confiança, nossa autoestima, isso pode nos deixar chateados, isso pode criar rusgas dentro de um time, começar fofoca, mimimi, pode ter ali pessoas que começam a ficar melindrosas. E aí como é que você age? Será que você perde a paciência? Será que você perde a linha? Será que você simplesmente tem vontade de não voltar nunca mais lá? Ou será que você começa a virar um resmungão chato? Isso é ter inteligência emocional, é saber como que você tem que se comportar mediante uma situação ao qual muitas vezes nós não temos controle e não foi prevista, e como que a gente consegue lidar com essa situação de forma que, por meio da nossa inteligência emocional, por meio da nossa estabilidade emocional, nós vamos conseguir fazer com que o nosso time fique coeso e que a solução ela possa ser realizada da melhor forma possível. Afinal, mesmo que talvez nós tenhamos uma saída técnica para um problema, talvez se nós sabemos qual é a atividade correta a ser feita, qual é a técnica, qual é a metodologia, se ninguém acredita na sua ideia, se ninguém confia em você, se ninguém percebe que você está calmo o suficiente e que você tem certeza daquilo que você está fazendo, se percebe que a sua parte emocional está abalada, muitas vezes, mesmo tendo o conhecimento certo, as ferramentas certas e a metodologia certa, as pessoas não vão executar do jeito correto ou como você gostaria que elas executassem. Por isso é muito importante que, mediante problemas, você tenha essa inteligência emocional para manter a calma, achar o melhor caminho e guiar as pessoas por esse caminho, demonstrando que você tem maturidade o suficiente para aquilo que você está propondo e que a sua solução realmente é a mais viável. 5. Gestão do tempo e priorização. O PCM, como a gente já falou, vai trabalhar muito na parte de programação, que são os agendamentos, vão criar ali cronogramas para a execução das atividades. Então, quando a gente está falando de programação, é claro, nós estamos falando sobre uma habilidade gigantesca em gerenciar o tempo, fazer a melhor alocação de pessoas e recursos no melhor momento possível dentro de um quadro geral e sistêmico que nós encontramos dentro das organizações. Por isso que o PCM ele precisa ser um mestre do tempo e aprender a gerenciar exatamente tudo o que está acontecendo dentro do seu cronograma de planejamento. E além disso, ou mais do que isso, é preciso saber priorizar essas atividades. O PCM ele pode aplicar diversas técnicas de priorização, como matriz de Guth, REB, básico, FIMEA, o RPN, classificação ABC, enfim, tem várias ferramentas aí que a gente pode trabalhar para fazer a priorização de atividades. Inclusive, a gente já tem vídeo sobre isso aqui também no canal, que você pode estar assistindo aí para melhorar ainda mais o seu conhecimento na parte de priorização. Então, o PCM ele vai conseguir ser muito mais eficiente se ele for muito bom em priorizar atividades, em saber qual a criticidade de cada atividade e quando que ele deve alocar dentro do tempo, sendo aí um grande gestor de tempo. E você está preparado para se tornar um PCM de sucesso e dominar todas essas habilidades comportamentais, esses soft skills? Então dá uma olhada aqui na descrição do vídeo para você encontrar a resposta. Não esqueça também de curtir e compartilhar esse vídeo e, claro, se inscrever no canal, porque sempre nós estamos trazendo conteúdos para vocês nessa área. Muito obrigado e até a próxima!